Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada, onde a gente estava falando da química atômica, não é? A gente vai ver aí sobre os modelos atômicos, viu? Então, fiquem ligadinhos aí, me sigam aí, viu? Qualquer dúvida, volta ao vídeo, me pergunta. Tô aqui para tirar todas as dúvidas de vocês e assim vamos aprendendo juntos, tá bom? Então a gente vai aprender hoje um pouquinho sobre a evolução dos modelos atômicos, né? Que a gente vai entrar aí, eu tive que voltar um pouquinho aí pra gente trabalhar um pouco sobre os átomos, porque nós vamos trabalhar matéria. E antes de saber o que é matéria, né, já que diz que matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço, mas a matéria ela é formada por partículas menores, por porções menores. Então, para estudar a matéria, eu preciso saber o que é átomo, já que a matéria é formada a partir de átomos. Então, átomo, aí que é a menor porção da matéria, tá bom? Então, aí a gente vai entender os modelos que surgiram com o tempo até chegar no modelo atual que nós temos hoje, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, aí a gente tem Leucipo e Demócrito, que imaginavam que a matéria não poderia ser dividida infinitamente, mas partindo a várias vezes chegaríamos a uma partícula muito pequena, uma esfera indivisível, que recebeu o nome de átomo. Então ele acreditava que se eu pegar algo e eu dividir em porções cada vez menores, vai chegar um momento que eu não vou conseguir dividir. Então essa porção que eu não vou conseguir dividir, que é indivisível, eu vou chamar então de átomo. Surgiu então o primeiro modelo atômico, que foi John Dalton, que ele era um químico inglês. Ele propôs o primeiro modelo atômico. Ele dizia que o átomo ele era rígido, indivisível, ou seja, quando chegasse na menor porção da matéria, aquela menor porçãozinha eu não conseguia mais dividir, então ele era indivisível, não consigo mais dividir. Indestrutível, não conseguia destruir o átomo, e que tinha uma forma esférica, semelhante a uma bola de bilhar, conhecida aí como uma bola de sinuca. O segundo modelo aí foi proposto por Thomson em 1904, quando ele propôs que o modelo seria como um pudim de passas. Então, um pudim de passas era semelhante aí ao modelo atômico. Ele admitiu que o átomo era uma esfera maciça de carga positiva, estando os elétrons dispersos no seu interior, tal como as uvas passas são ali dispersas no pudim. Casal Curie e a radioatividade. O casal Curie ele formou uma notável parceria e fez grandes descobertas com o polônio e em homenagem à terra natal de Mary e o rádio de radioatividade, ambos de importância fundamental no grande avanço de seus estudos, imprimiram ao conhecimento da estrutura da matéria. Aí veio aí, Rutherford, convencido aí por Thomson, começa a pesquisar materiais radioativos e aos 26 anos de idade ele notou que havia dois tipos de radiação, uma positiva, que era a alfa, e uma outra negativa, sendo a beta. Assim, inicia-se um processo para a determinação de um novo modelo atômico. E o terceiro modelo atômico aqui de Rutherford, ele dizia que o átomo ele possui um núcleo e uma eletrosfera. Ficou conhecido aqui como modelo planetário. Por que modelo planetário? Os planetas ficam girando ao redor do Sol. Então, por isso que foi aí comparado ao modelo planetário. Então, aqui seria meu núcleo, tá bom? E aqui no meu núcleo ficaria aqui, eu teria os prótons e os meus nêutrons. E aqui, esses pontos azulzinhos seria a eletrosfera, onde eu teria os meus elétrons que ficariam girando ao redor do núcleo. Então, esse é o modelo planetário.
Rutherford, ele observou que a maioria das partículas alfa atravessam a lâmina de ouro sem sofrer desvio. Então aqui ela ultrapassava, mas que algumas partículas elas voltavam. Então descobriu-se que o átomo, então, ele é composto por 3 partículas, sendo os prótons, nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles ficam dentro do núcleo. Então os prótons que têm carga positiva e os nêutrons são sem carga. E aqui ao redor do meu núcleo eu tenho os elétrons que têm carga negativa. Então, se eu perguntar para vocês quais são as partículas que formam o átomo, 3: prótons, nêutrons e elétrons. Positivo, prótons sem carga, os nêutrons, e carga negativa, os elétrons. Viu? E esses elétrons aqui, ó, conforme eles ficam aqui em volta do núcleo, eles formam camadas. Viu? Mas antes da gente entrar aqui para a gente ver os níveis eletrônicos, eu quero me atentar com vocês e pedir que vocês baixem, e eu vou enviar para vocês a tabela periódica. A gente vai conhecer aqui o que é a tabela periódica. Aqui, a gente tem aqui a tabela periódica. Essa tabelinha aqui é formada por 18 famílias, ó, contando aqui, tá vendo? 18 famílias, 18 colunas e 7 linhas. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas duas aqui não contam porque essas aqui fazem parte aqui, e são série dos latanídeos e dos actanídeos, entram aqui, tá bom? Então são 7 camadinhas aí e a gente vai aprender, né, como esses elementos químicos eles são dispostos aqui na tabela periódica, tá? Então eu peço que vocês baixem, eu vou enviar para vocês, vocês vão baixar, vão estudar e na próxima aula a gente vai fazer uma atividade sobre ela, tá bom? Então essa é a atividade de casa para vocês. Estudem a tabela periódica. Aqui, esses elementos químicos aqui, por exemplo, o oxigênio aqui, ó. O oxigênio, deixa eu dar uma focadinha. O oxigênio aqui, que tem um símbolo, ele é representado, todo elemento químico ele é representado por uma letra. Então o oxigênio aqui, ó, representado pela letra O, o nome oxigênio. Na tabela periódica, esses elementos químicos eles são ordenados de acordo com a quantidade de átomos. Então assim, ó, o hidrogênio, ele é um elemento químico que tem apenas um átomo na sua composição. Então por isso que ele fica aqui no topo. Então na sequência vem 1, 2, seguindo a linha, 3, 4, segue a linha, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim eles são colocados, são dispostos de acordo com o seu número atômico, tá bom? De acordo com o seu número atômico, eles são dispostos aí organizados na tabela periódica, tá bom? Mas esses elementos químicos, eles também têm peso, tá bom? E o peso é colocado aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Por exemplo, o hidrogênio, a massa dele aqui que é 1, o oxigênio. Deixa eu focar aqui que tem 15,999 e a gente arredonda aqui para a massa 16, viu? Então esse elemento químico aqui, ó, o nome oxigênio, símbolo O, número atômico 8 e massa atômica aqui que eu tenho 16, tá bom? Eu quero que vocês estudem ela, porque na próxima aula eu vou estar perguntando os símbolos e vocês vão me dizer o nome. Eu vou estar perguntando o número atômico, vocês vão me dizer o nome, conforme eu for pedindo, tá bom? Então estudem, não precisa memorizar, apenas estudar, tá bom? Façam um estudo. Aqui, ó, o número atômico, né? A gente já viu que o átomo, ele tem prótons, elétrons e nêutrons.
o número de elétrons que a carga negativa tem a mesma quantidade do número atômico. O elétron também, a mesma quantidade do número atômico. Essa é a minha massa, tá bom? Estudem, porque eu vou cobrar de vocês, tá bom?